Olá, meus alunos de prática trabalhista, tudo bom com vocês? Então, nós vamos falar hoje de um recurso, que é o recurso de revista. Nos vídeos e aulas anteriores, nós tratamos da petição inicial trabalhista, falamos da contestação trabalhista como um meio de defesa da reclamada, falamos do recurso ordinário, e agora, para abarcar, e complementar a nossa temática, nós vamos falar um pouco sobre o recurso de revista. É um recurso extremamente técnico, é um recurso extremamente detalhista, com várias minúcias e vários detalhes que devem ser observados por seu elaborador, para que ele tenha ali o seu devido recebimento e, notadamente, que ele seja apreciado pelo Tribunal Superior do Trabalho. O recurso de revista, pessoal, ele também é denominado de recurso de via estreita. Nós falamos e denominamos recursos de via estreita aqueles recursos que destinam-se a questões, a tratos que são mais rigorosos, que são mais específicos. Quero então dizer, não cabe recurso de revista de toda e qualquer matéria, não cabe recurso de revista de toda e qualquer questão. Trata-se de questões de inúmera importância para a seara jurídica, principalmente, muitas vezes que transcende a figura das partes litigantes, porque há um requisito específico do recurso de revista, que é exatamente atender essa repercussão geral da matéria debatida, atingindo ali uma figura transcendente, E é um recurso que tanto são os requisitos de sua admissibilidade, que faz com que isso se estabeleça como um mecanismo de afunilamento para o recebimento desses recursos, dessas matérias. O recurso de revista, ele é tratado na CLT, no artigo 896 da CLT, que vai ter lá a seguinte redação, Caberá recurso de revista no prazo de 8 dias para o Tribunal Superior do Trabalho de decisões proferidas por tribunais regionais do trabalho em dissídios individuais do trabalho. Aqui nós já temos algumas informações de extrema relevância. Sabemos então, que o recurso de revista ele vai caber contra decisões que foram proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho. Decisões que foram proferidas no Tribunal Regional do Trabalho sobre dissídios individuais trabalhistas. De tal forma, podemos afirmar categoricamente que não cabe recurso de revista em sede de dissídio coletivo. Ainda que esse dissídio coletivo tenha sido instaurado no Tribunal Regional do Trabalho, por ser matéria coletiva, está excluído por expressa previsão normativa do artigo 896 da CLT do cabimento do recurso de revista. Então, logo a gente ultrapassa o caput do artigo 896, que nos indica aí, a destinação, quem vai examinar o recurso de revista, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e quem contra quais decisões, que será contra as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho. Nós já começamos aqui a vislumbrar algumas perspectivas. Por exemplo, qual é a competência para o exame do recurso de revista? Tribunal Superior do Trabalho.
Se ele é interposto contra a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho, nós sabemos que na seara trabalhista, os recursos são interpostos perante o prolator da decisão, que profere a remessa dos autos ao órgão coletivo julgador. Dentro dessa perspectiva, se é contra a decisão proferida pelo tribunal, esse recurso será direcionado ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que ficará encarregado, notadamente, de realizar o exame dos pressupostos de admissibilidade deste recurso, para verificar se, de fato, merece remessa os autos para o tribunal, para exame da matéria ali impugnada. Muito bem. Além disso, nós temos a informação de que o prazo para o exercício deste recurso é um prazo de 8 dias. 8 dias úteis, conforme previsão dada pelo artigo 775 da CLT. Nós temos 8 dias úteis para apreciar, elaborar este recurso. O recurso de revista, assim como os demais, ele tem que preencher alguns pressupostos de admissibilidade. E aqui, ainda dentro da perspectiva do pressuposto, intrínseco de admissibilidade, no que se refere ao cabimento do recurso, nós temos que analisar a linha A, a linha B e a linha C do artigo 896 da CLT. Na linha A, nós vamos perceber que o recurso de revista ele se torna cabível, ele poderá ser interposto contra aquela decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho em sede de dissídio individual que contrarie, ou seja, que é divergente da interpretação dada à lei federal por outro Tribunal Regional do Trabalho, ou que esteja em desconformidade, esteja divergente, manifeste contrariedade contra entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. Reparem, então, que a linha A do artigo 896 trabalha com o tema divergência jurisprudencial. A divergência jurisprudencial na interpretação da lei federal, a divergência jurisprudencial na aplicação divergente da orientação contida em súmula do TST ou orientação jurisprudencial do TST. Cabe aqui dizer para vocês, pessoal, que esta divergência ela tem que ser entre tribunais, A divergência na interpretação da lei federal que tenha dado outro tribunal. Então percebam que nós estamos diante de uma situação de divergência entre dois tribunais regionais acerca de uma mesma temática. Por que isso é relevante? Porque se a divergência jurisprudencial na aplicação da lei federal ela é interna do tribunal, ela se concentra na origem de um mesmo regional, nós não temos a possibilidade de interposição do recurso de revista. Nessa situação específica, será cabível o pedido de uniformização de jurisprudência dentro daquele próprio regional. Por que disso? Primeiro, vamos colocar aqui alguns elementos para serem interessantes. Já viu aquele ditado que roupa suja se lava em casa? Perfeito.
se dentro de um mesmo Tribunal Regional do Trabalho eu tenho divergência entre turmas do mesmo regional, eu preciso entender qual é a tese jurídica prevalecente dentro daquele regional, para só então dizer que ela diverge de outro regional. Então, o primeiro passo nessa circunstância, quando temos matérias divergentes entre turmas de um mesmo regional, é o não cabimento do recurso de revista e sim de um pedido de uniformização. Para que seja possível a interposição do recurso de revista, precisamos ter divergências entre regionais. Ok? Entre tribunais regionais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender o que se compreende como divergência jurisprudencial. Diz a CLT, no própria redação dos parágrafos do artigo 896, que a divergência jurisprudencial é aquela divergência atual, é aquela divergência recente. E o que é a divergência recente? O que é a divergência atual? É aquela cuja data do julgamento se faz a menos de um mês ou a menos de um ano? Não. A própria CLT esclarece que não importa a data do julgamento sobre o qual recai o seu pedido de divergência. Importa saber se naquele regional que você aponta a decisão divergente, a tese já não foi superada dentro daquele regional. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso, naquele regional onde eu localizei o acórdão divergente, formular pesquisa e entender se aquele acórdão divergente ele é de fato o posicionamento predominante constituído naquele regional. Caso não o seja, eu não tenho divergência atual. Além disso, é um dever de, ao apontar essa divergência, esclarecer de forma analítica, clara e detalhada onde recai essa divergência, em qual texto da decisão, qual trecho da decisão que está sendo impugnada, que encontra dissonância com o acórdão que está sendo colocado a exame como paradigma divergente. Esta é um ônus para o preenchimento da característica divergente, além de que é necessária a juntada aos autos, juntamente com o recurso de revista, do inteiro teor da decisão divergente e no corpo do texto redacional, indicar de qual repositório, de qual endereço virtual, onde está localizado, onde foi publicado a decisão divergente. Ou seja, eu preciso de cumprir as normas técnicas da ABNT no que se refere à indicação de referências de onde aquele julgado foi extraído. Muito bem, senhores. Ainda sobre a admissibilidade, e aqui notadamente no que se refere à linha B do artigo 896 da CLT, vamos perceber na linha B que continua a questão da divergência em voga. Porém, a divergência agora se dá na interpretação da lei estadual. Interpretação de lei estadual, de estatuto empresarial, de convenção coletiva do trabalho que ultrapasse os limites territoriais de um mesmo regional. Portanto, ainda assim, divergência entre
tribunais regionais do trabalho. Muitas pessoas confundem ou têm dúvidas, professor, mas lei estadual, como que eu vou ter divergência na aplicação da lei estadual entre dois tribunais regionais? É simples. Os tribunais regionais, eles não foram criados um por estado. Existem regionais que abarcam mais de um estado e existem estados com mais de um tribunal regional. A exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que se localiza em São Paulo, e o da 15ª, que se localiza em Campinas. Nós temos aqui dois regionais concentrados dentro do estado de São Paulo, de modo que esses tribunais regionais podem dar uma lei estadual, interpretação divergente entre eles. A mesma perspectiva dentro de um estatuto empresarial. Existem empresas que possuem sedes e filiais em mais de um estado, abarcado por tribunais regionais do trabalho diversos, e adotam dentro destes mesmos estabelecimentos um mesmo estatuto empresarial. Sabemos que o estatuto empresarial ele incorpora o contrato de trabalho de empregados, ao passo que sobre ele pode ter normas justrabalhistas que regulamentam a relação de emprego. Nessa situação, pode os tribunais darem interpretações divergentes no exame desses estatutos entre si, de modo que, se o fizer, caberá a interposição do recurso de revista. O mesmo modo são as convenções coletivas de trabalho, cujo limite territorial de abrangência daquela convenção coletiva se encaixa em mais de um tribunal regional do trabalho. E aí, dentro dessa perspectiva, podemos ter tribunais diferentes, dando interpretações diferentes sobre uma mesma cláusula daquela convenção coletiva, o que poderia ensejar a oposição, interposição do recurso de revista. Por fim, nós vamos ter, a alínea C da respectiva tribunal, do artigo 896 da CLT. E lá vai expressamente dizer que caberá recurso de revista, sempre que houver violação literal ao texto constitucional e também quando houver violação à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, houve violação à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Cabe recurso de revista? Ok, cabe. Houve ofensa literal ao texto da Constituição. Cabe recurso de revista? Sim, cabe. Então, nós temos aqui que toda vez que violar a Constituição, caberá recurso de revista. Reparem, pessoal, que eu faço ênfase na expressão violação literal ao texto constitucional. Isso é muito importante, porque essa literalidade significa dizer que não há espaço para interpretações extensivas e analógicas para se defender uma violação à Constituição da República, ao fundamento para interposição de um recurso de revista. Essa violação, ela é necessária que seja feita de modo literal. Muito bem, pessoal. Então nós vimos aqui os pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, notadamente no que se refere à interposição de recurso de revista sobre o procedimento comum ordinário. Há uma divergência, há uma diferença quando temos uma modificação nos procedimentos. E aqui
caberemos falar do procedimento comum sumaríssimo. É um procedimento mais enxuto, é um procedimento mais célere. Por essa razão, teremos restrições de matéria para alcançar o Tribunal Superior do Trabalho por meio de um recurso de revista. E nessa perspectiva, o artigo 896 da CLT vai nos dizer que caberá o recurso de revista no procedimento sumaríssimo sempre que houver violação à súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então nós vamos ter aqui violação, a súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou súmula vinculante do respectivo Supremo Tribunal Federal. A própria dica que mata essa questão é que rito sumaríssimo começa com SUM de súmula. Então, toda vez que a gente lembrar do rito sumaríssimo, sabemos que ele tem restrição de matéria. E essa restrição de matéria nos indicará a respectiva, súmulas do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal. E de todo modo, e sempre enfatizando, que toda vez que vier violação direta à Constituição da República, caberá a oposição do recurso de revista. Então, no rito sumaríssimo, teremos violação à súmula do Tribunal Superior do Trabalho, violação à súmula vinculante ou violação direta à Constituição da República de 88, hipóteses de cabimento do recurso de revista. O recurso de revista também é possível na fase de execução. Na fase de execução, caberá recurso de revista por violação direta à Constituição. Até rima, né? Na fase de execução, caberá recurso de revista por violação direta à Constituição. Também está previsto no artigo 896-A como hipótese de cabimento do recurso de revista. Estamos aqui, então, fechando os pressupostos intrínsecos de admissibilidade, notadamente no que se refere ao cabimento do recurso de revista. A tempestividade deste recurso de revista sujeita ao respeito ao prazo de 8 dias para sua interposição. E o recurso de revista está sujeito a depósito recursal, no caso de ser interposto pela reclamada, para fins de assegurar o respectivo preparo deste recurso. Sua interposição é feita perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que, após exame dos pressupostos de admissibilidade, determinará a remessa a Tribunal Superior do Trabalho e sua distribuição para uma das turmas ali existentes. A reforma trabalhista, ela regulamentou um requisito específico também no que se refere à admissibilidade e cabimento do respectivo recurso de revista, que é o atendimento da transcendência do recurso. E nessa perspectiva, o artigo 896-A vem nos dizer o que se entende por transcendência. A transcendência, ela poderá existir sobre um critério econômico. O critério econômico da transcendência sempre existirá quando a causa debatida, ela é uma causa de grande valor. Ela assume um valor exponencial, considerável, de modo que essa transcendência venha a ser atingida. Ela também vai elementar uma transcendência sobre o ponto de vista social, toda vez que o respectivo reclamante
pleiteia direitos assegurados na Constituição Federal. Atenderá a uma transcendência política toda vez que a decisão do regional diz respeitar entendimento prevalecente pelas instâncias superiores, Tribunal Superior do Trabalho e Supremo Tribunal Federal. E terá, uma transcendência jurídica toda vez que a matéria envolvida trata-se de matéria nova, acrescentada à legislação trabalhista, cujo a discussão se faz relevante. E aí nós temos uma transcendência sobre o plano jurídico. São estes os elementos de admissibilidade do respectivo recurso. Na elaboração do recurso, alguns ônus são opostos para o respectivo redator da peça. E nesse sentido, ele tem que observar o seguinte: deve ele, ao transcrever o recurso, indicar expressamente, sob pena de não conhecimento, qual é o trecho do acórdão regional que foi devidamente pré-questionado, devidamente debatido nas instâncias ordinárias, sobre o qual recai a divergência. Deverá apresentar a impugnação completa de todos os trechos do acórdão regional sobre o qual recai a respectiva divergência e se torna objeto do presente recurso. Deverá, sempre que arguir a respectiva ausência de prestação jurisdicional, seja como matéria de mérito ou matéria preliminar, indicar expressamente qual foi o trecho ou qual foi os embargos declaratórios, indicando dispositivos sobre o qual a respectiva turma regional não se manifestou a respeito, de modo que fique claro e fique detalhado todas as expressões do recurso. Esse detalhamento deve ser feito de forma analítica, ou seja, tem que ser estabelecido um comparativo onde fique demonstrado claramente as posições do tribunal e as impugnações que se realizam sobre aquela perspectiva. Além disso, deve estar contido o pedido de reforma da respectiva decisão nos termos, daquela divergência que entende o recorrente que deve prevalecer o entendimento. São estes, as respectivas considerações que faríamos hoje a respeito do recurso de revista. Espero que tenham gostado, Vou passar para vocês um trabalho escrito para que seja realizado o exame deste recurso de forma mais específica, indicando a maneira adequada de sua redação. Grande abraço a todos, até mais, boa noite.